Oi, meninas, tudo bem? Voltando aqui ao nosso tema, equilibrar trabalho e maternidade. Eu vou ler aqui para vocês o depoimento de uma das mães do MOPS. Minha filha de 8 anos não acha que eu trabalho. Eu não vou a um escritório nem mantenho horas convencionais. Meu trabalho como escritora, editora e podcaster é autônomo. Então, a maior parte do meu trabalho acontece em casa, quando meus filhos estão na escola ou fora de casa. Então, eu consigo entender por que ela, minha filha, pode pensar isso. Mas eu não consigo decidir se fico ofendida ou entusiasmada por ela não perceber que eu trabalho. Por um lado, quero que ela veja uma mãe que ajuda na provisão da família dela e que vai atrás dos seus sonhos. Mas, por outro lado, estou feliz por ela me ver presente quando isso é importante nesta fase. Muitas vezes eu me sinto em conflito por ser uma mãe que trabalha. Eu me esforço para organizar tudo na tentativa de ter um trabalho integral e ser mãe em tempo integral. Mas se você juntar as horas necessárias para essas tarefas, a matemática não dá conta e não funciona. É exatamente esta atenção gerada na vida da mãe que trabalha e deseja equilibrar trabalho e maternidade. Isso. Colocado isso, que trabalho às vezes é por necessidade, às vezes é por busca de identidade. Então, cabe a cada uma responder. Por que trabalhar fora? Então, a necessidade ela é financeira, ela é emocional, de realização pessoal. Cabe a cada uma responder por si mesma. A autora aqui, ela diz o seguinte, ela fala assim, mas acho que descobrir a fórmula mágica para equilibrar os dois não é o que devemos fazer. Acho que como mães que trabalham fora ou em casa, devemos descobrir como estar presentes, independentemente de onde quer que estejamos, em vez de descobrir como equilibrar tudo. Precisamos descobrir como estar presentes quando estamos no trabalho e quando estamos com as crianças, tá? Então, essa aqui é a super dica que fica, tá? Mais importante do que achar uma fórmula mágica é descobrir como estar presentes, né? E agora eu vou passar para a Tati e ela vai nos falar do texto da Bíblia que nos fala do como fazer isso. O texto aqui da nossa devocional é Colossenses 3:23 e fala assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Então, quando eu comecei a refletir um pouco sobre esse texto e pensando nesse cenário de que hora a gente carrega esse conflito e essa culpa, esse peso de precisar trabalhar fora, seja pelo motivo que for, ora a gente carrega o peso e o cansaço de estar em casa, né, de ter que ser criativa, de ter que dar conta de tudo, e a gente está, né, nesse conflito, esse todo, né, tudo o que vocês fizerem, tudo o que vocês fizerem, independente se for trabalhar fora, independente se for estar em casa com as crianças, tendo que ser criativa, independente se for na quarentena, se for ter que dar aula, independente, porque agora é essa situação difícil que a gente está enfrentando, mas os anos vão passar e virão outros momentos, né? Mas o que quer que seja que a gente faça, eu acho que esse como, que a gente sempre tem esse anseio de querer essa resposta, tudo bem, eu entendi, mas como? Como que eu faço isso? Né? Eu acho que para mim, refletindo nesse versículo, o segredo é que independente do que você faça, porque cada estação, cada fase da sua vida vai ser, né, um como. Então, independente do que vocês fizerem, seja na fase da vida que for, seja na dificuldade que for, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Acho que isso é uma pergunta que cada uma de nós precisa responder. A gente pode enganar, né, bastante pessoas ao nosso redor, mas o nosso coração, só a gente e Deus conhece,
não é verdade? E eu acho que esse de todo o coração mostra a nossa intenção, as nossas motivações, o porquê que a gente faz o que a gente faz. Por que que a gente está em casa? Por que que a gente quer ficar em casa? Por que que a gente está trabalhando? Por que que a gente quer trabalhar? Então, esse coração, esse de todo o coração, é o que nos motiva a fazer tudo o que a gente faz, ou o que quer que seja que a gente esteja fazendo no momento. E nesse cenário, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, façam como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. E aí eu acho que entra a outra parte que a gente precisa conectar, pelo menos para mim, né, faz sentido. Que a gente precisa entender esse como se vocês estivessem servindo ao Senhor. O que que isso significa para a gente? Acho que a primeira pergunta dessa segunda parte é o que que o Senhor, o que que Deus significa na sua vida? Né? O que que Ele significa na minha vida? Porque se eu tenho que fazer tudo o que eu faço, o que quer que seja, qualquer momento que seja, em qualquer dificuldade que seja, eu tenho que fazer de todo o meu coração, tenho que sondar as minhas intenções e tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então, eu acho que eu tenho que responder esse como, talvez, primeiro. O que que isso significa para mim? O que que Deus significa na minha vida? Porque eu tenho que fazer tudo como se eu estivesse fazendo para Ele, né? Independente do cenário. Então, eu acho que essas são as duas partes que a gente precisa constantemente responder, seja o desafio que for, seja a resposta que a gente precisa para as nossas inquietações e para a nossa identidade, de quem nós somos nesse momento, o que que a gente tem que fazer, será que a gente fica em casa, será que a gente trabalha fora, será que eu estou certa, será que eu estou errada? E eu acho que a fonte dessa resposta a gente precisa buscar no Senhor, né? O que que Ele significa para a gente? Vamos primeiro buscar essa resposta para que isso faça sentido realmente, e depois pedir para que Ele ajude a sondar realmente as intenções dos nossos corações. Onde está o nosso desejo, o nosso anseio, o nosso parâmetro de sucesso, de ser bem-sucedida? Onde que está isso no nosso coração? Da onde vem tudo isso? E aí a gente volta para o comecinho, que tudo que a gente faça, a gente tem que fazer de todo o nosso coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, acho que isso meio que ajuda a gente a caminhar nas decisões que a gente precisa, né? E tomar junto com a nossa família, com os nossos maridos, ou, né, seja pelo motivo que for, mas acho que isso nos ajuda a decidir, né, as fases que a gente vai ter e as respostas que a gente precisa. Como que a gente faz o que faz? Por que que a gente faz o que faz? Onde está o nosso coração? E o que que Deus significa para a gente nesse processo todo? Eu acho que são coisas que a gente precisa refletir para encontrar paz nesse processo de, ou quer seja que você esteja em casa, com todas as dificuldades, ou trabalhando, né? Isso, Deus vai dar esse conforto e essa resposta para o coração de cada um. Eu tenho certeza, né, que Ele dá, e é por isso que Ele dá essa instrução, né, de uma certa forma tão clara, mas tão difícil, né? Porque não é fácil. Realmente não é uma coisa fácil a gente fazer isso. E o desafio está colocado. Fazer tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. E eu sei que os conflitos não se resolvem facilmente. Não é fácil. A culpa também não. E para conseguir o nosso objetivo, ainda tem as distrações no caminho. O que que nós temos que deixar, parar, para focar no que realmente é importante, para estarmos presentes na vida dos nossos filhos, para gerarmos beleza, para ouvi-los, para um dia eles possam ver em nós a constância do amor de Deus. Então fica aqui a minha oração, meninas, que Deus as capacite, que Deus abra os olhos do entendimento de vocês, para que vocês vejam este Senhor e que vocês possam fazer tudo de todo o coração, como para Ele e não para os homens. Beijo no coração de vocês, meninas. Só para a gente encerrar, eu acho que de uma forma prática, pelo menos um exercício que eu fiz, principalmente nesses dias e que eu tenho feito, é realmente listar. Talvez, né, tem gente que gosta mesmo de escrever, tem gente que gosta mais de pensar, não importa. Mas eu acho que a gente precisa pensar, parar um pouquinho. Eu fiz esse exercício. Quais são as culpas que eu carrego nesse cenário que eu estou inserida, como mãe que fica em casa? O que que pesa no meu coração? Ah, pesa porque
Ah, eu carrego uma culpa porque eu não consigo ajudar a minha casa financeiramente. Isso é uma coisa que pesa no meu coração às vezes. Um exemplo. Ah, eu tenho a culpa porque eu trabalho fora e eu não consigo ir em todas as programações da escola dos meus filhos, ou eu não consigo fazer uma lição como aquela mãe que fica, né, em casa, consegue preparar, escrever e colar tudo e guardar e organizar. Quais são as culpas que você carrega? Tenta listar isso de alguma forma e tenta falar isso de alguma forma para você mesmo. E um outro exercício é: quais são as distrações que hoje, na fase que você tá, que você tem, né? O que te distrai demais, né? Qual é o tempo como você usa o seu tempo? Eu acho que isso é como a gente pode responder, como a gente usa o nosso tempo. E outra coisa é o que a gente precisa fazer, o que eu preciso estar agindo naquele momento, quais são as ações que eu preciso executar, que eu preciso, né, dar um passo, né, que eu preciso agir, o que eu preciso fazer naquele momento que eu fui chamada para fazer. Né, nesse momento que nós estamos em casa com as crianças, o que nós estamos sendo chamadas para fazer? Né, nesse momento que você está trabalhando de casa, quais são as exigências que você tem do seu trabalho que você precisa cumprir? Então, essas são as ações que eu acho que com esses três cenários, as culpas que a gente carrega, as distrações que a gente tem e as ações que a gente precisa tomar, a gente mesmo vai conseguir ter uma visão do que a gente precisa tirar, do que é desnecessário, tanto de culpa, que não faz sentido você carregar aquilo, tanto das distrações, para a gente usar a nossa energia e a nossa capacidade, e o nosso coração, que é aquilo que a gente falou, onde está o seu coração, no que a gente realmente precisa fazer naquele momento. Então, acho que são as três coisas que a gente queria que vocês pensassem um pouquinho, refletindo sobre o versículo que a gente falou, né? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. E dentro disso, refletindo um pouquinho em tudo isso que a gente falou em cima desse versículo, pensa nessas três coisas. Quais são as culpas que você carrega? Quais são as distrações? E quais são as ações que você precisa tomar na fase que você está? Então, são três coisas que têm me ajudado a enfrentar algumas estações e algumas fases aqui da vida. Esse momento, por exemplo, tem 2 semanas que eu parei para realmente fazer esse exercício. O que eu precisava fazer nesse momento? O que eu podia tirar, né, dos meus ombros de culpa, de a casa não estar organizada, de horário com as crianças? O que eu posso tirar para me aliviar um pouco, para que eu possa agir no que eu preciso agir nesse momento? Então, acho que isso fecha um pouco o que a gente queria passar para vocês desse tema. É isso, bom, meninas. Beijo. Beijo para todas. Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada uma de vocês aí, o que quer que sejam que vocês estejam fazendo. Façam tudo como se estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Beijo para todos. Beijo.